Você já se perguntou quem realmente foi Maria Madalena? Não a imagem que vimos ao longo dos séculos, mas a mulher de carne e osso que caminhou ao lado de Jesus. Porque, entre tantos nomes mencionados nos evangelhos, o dela se destaca como um dos mais controversos e, ao mesmo tempo, misteriosos? Para alguns, ela foi uma pecadora arrependida, talvez até mesmo uma prostituta. Para outros, a discípula mais fiel de Cristo, a primeira testemunha da ressurreição e uma figura essencial na história do cristianismo. Mas como a história dela ganhou tantas versões diferentes? Por séculos, Maria Madalena foi envolta em um véu de mistério, controvérsias e até conspirações. Sua verdadeira identidade foi moldada e distorcida por interpretações, tradições e mal-entendidos. Afinal, como uma mulher que, segundo os evangelhos, foi libertada de 7 demônios, tornou-se símbolo de arrependimento e redenção. Quem decidiu que ela deveria carregar o peso de uma reputação que talvez nunca tenha sido sua? E mais, o que realmente sabemos sobre sua relação com Jesus? Teria ela ocupado uma posição mais importante do que nos foi contado? Alguns estudiosos sugerem que Maria Madalena não foi apenas uma seguidora, mas uma das líderes do movimento cristão nascente. Outros acreditam que seu papel foi intencionalmente diminuído por razões políticas e culturais. E aqui está o ponto. Por que o nome de Maria Madalena ainda provoca tanto fascínio e controvérsia, mesmo depois de 2000 anos? Prepare-se para uma jornada que vai desafiar o que você pensava saber. Vamos explorar os textos bíblicos, as tradições históricas e os mistérios que cercam essa figura tão marcante. Maria Madalena era apenas uma seguidora fiel ou algo muito maior? A resposta pode mudar a forma como você enxerga a história do cristianismo, e talvez até mesmo a forma como você vê o papel das mulheres na fé e na sociedade. Este é um convite para olhar além das aparências e descobrir uma história que nunca perdeu sua força de intrigar, questionar e inspirar. Maria Madalena surge nas Escrituras como uma figura única, poderosa e profundamente humana. Para entender sua história, precisamos começar pelo momento em que sua vida muda completamente: o encontro com Jesus Cristo. A Bíblia nos apresenta Maria como uma mulher que foi liberta de 7 demônios por Jesus, um ato que marca o início de sua caminhada na fé. Em Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2, encontramos a descrição desse momento. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Imagine por um momento o que isso significava. Maria não era apenas uma mulher atormentada. Ela estava à margem da sociedade, carregando um sofrimento profundo que a afastava de todos ao seu redor. Os 7 demônios representam não apenas uma aflição espiritual, mas também um peso físico e emocional quase insuportável. Ela vivia uma existência de dor e isolamento, até que Jesus a encontrou. Esse encontro não foi um simples ato de cura. Foi uma libertação total, um renascimento. Jesus, com sua infinita compaixão e poder, viu em Maria algo que ninguém mais via: dignidade, valor e potencial. Ao expulsar os demônios, ele não apenas restaurou sua saúde, mas também devolveu sua humanidade. Essa transformação nos ensina uma lição poderosa sobre a graça de Deus. Ele não olha para nós como o mundo nos vê, ele enxerga o que podemos ser em sua luz. Após esse evento, Maria Madalena se torna uma seguidora fiel de Cristo. Ela não apenas caminha ao lado dele, mas também o apoia com seus próprios recursos, como mencionado no mesmo capítulo de Lucas. Isso revela um aspecto importante de sua personalidade: sua dedicação e generosidade. Maria não era apenas uma beneficiária do ministério de Jesus. Ela se tornou parte ativa dele, contribuindo para levar a mensagem de salvação a outras pessoas. O ato de cura e libertação não é apenas o começo da história de Maria, mas também o ponto de partida para sua jornada de fé e serviço. É nesse contexto que ela começa a participar de algo muito maior do que ela mesma: o ministério terreno de Jesus.
Após o encontro transformador com Jesus, a vida de Maria Madalena tomou um rumo completamente novo. Libertada de seus tormentos, ela se tornou uma seguidora dedicada, caminhando lado a lado com Jesus e seus discípulos. Maria Madalena não era apenas uma ouvinte passiva, mas uma discípula ativa e comprometida, que demonstrava sua fé por meio de ações concretas. Em Lucas capítulo 8, lemos que ela, junto com outras mulheres, ajudava com seus bens. Essa simples frase revela um papel fundamental que Maria desempenhou. Ela usava seus próprios recursos para sustentar o ministério de Jesus, um gesto de enorme generosidade e devoção. Maria Madalena caminhava em uma sociedade profundamente patriarcal, onde as mulheres raramente tinham papéis de destaque. No entanto, o ministério de Jesus era diferente. Ele acolhia mulheres como Maria, não apenas como seguidoras, mas como participantes ativas de sua missão. O Evangelho nos mostra que Maria, junto com outras mulheres, estava frequentemente presente nas viagens e nos ensinamentos de Jesus. Isso nos ensina uma lição valiosa sobre o amor inclusivo de Cristo, que não faz distinção entre homens e mulheres, mas valoriza a fé e o coração de cada pessoa. Podemos imaginar Maria testemunhando milagres extraordinários, ouvindo as palavras de Jesus e sentindo a presença divina em cada passo. Como seguidora fiel, Maria Madalena não apenas ouvia, mas também aplicava os ensinamentos de Jesus em sua própria vida. Ela se tornava um exemplo vivo de transformação e serviço, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho de fé. Além disso, a presença de Maria Madalena no ministério de Jesus nos mostra o poder da gratidão. Ela foi curada e liberta, e sua resposta foi dedicar sua vida àquele que lhe deu uma nova chance. Isso nos lembra que a verdadeira fé não é apenas receber, mas também retribuir com amor, serviço e dedicação. Maria Madalena não apenas participou do ministério de Jesus. Ela se manteve ao lado dele até mesmo nos momentos mais sombrios. Sua fidelidade e coragem seriam testadas de forma intensa à medida que os eventos da vida de Jesus se desenrolassem, levando ao clímax de sua missão na Terra. A fidelidade de Maria Madalena foi provada de maneira incomparável durante os momentos mais sombrios do ministério de Jesus. Enquanto muitos discípulos fugiram com medo, ela permaneceu ao lado de Cristo até o fim, testemunhando de perto os eventos que levariam à crucificação. Maria não apenas acompanhou o Senhor em sua caminhada para o Calvário, mas também esteve presente no momento de sua morte, compartilhando da dor e da angústia ao pé da cruz. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, lemos: "E estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena." Essa cena é um retrato de coragem e devoção. Maria Madalena não se deixou intimidar pelo horror da crucificação nem pelo risco de estar associada a Jesus em um momento tão perigoso. Em vez disso, ela escolheu estar presente, oferecendo a Cristo sua presença fiel e silenciosa, mesmo quando tudo parecia perdido. Ao pé da cruz, Maria Madalena não apenas testemunhou a dor física de Jesus, mas também sentiu a profundidade de seu sacrifício espiritual. Cada palavra dita por ele na cruz carregava um peso que ela guardaria em seu coração. A presença de Maria Madalena na crucificação nos ensina algo essencial sobre a verdadeira fé. Ela não estava ali apenas em momentos de milagres e ensinamentos. Ela permaneceu mesmo quando tudo parecia desmoronar. Sua coragem e lealdade são um exemplo para todos os cristãos. Seguir a Cristo não é apenas celebrar suas vitórias, mas também compartilhar de seus sofrimentos. A jornada de Maria Madalena ainda não havia terminado. Ela seria uma das primeiras a testemunhar o milagre que mudaria para sempre a história da humanidade. Se você está gostando dessa incrível viagem pelas histórias bíblicas e quer continuar explorando os mistérios e ensinamentos da fé, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Aqui, você encontra conteúdos que aprofundam sua compreensão e te conectam ainda mais com as lições eternas da Palavra de Deus. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e reflexão.
O momento que transformaria a dor em alegria e a tristeza em esperança aconteceu no terceiro dia, quando Maria Madalena, em meio ao luto e à desesperança, foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus. Em João capítulo 20, do versículo 11 a 18, lemos que, após a crucificação e a sepultura de Jesus, Maria Madalena estava em prantos, sozinha, perto do túmulo vazio. Ela não conseguia entender o que havia acontecido, e ainda em seu sofrimento, foi até o sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Ao se aproximar, Maria viu 2 anjos dentro do túmulo que lhe perguntaram por que ela estava chorando. Ela respondeu, desesperada: levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Mas, ao sair do túmulo, ela se deparou com uma figura que inicialmente não reconheceu: Jesus ressuscitado. Ele perguntou a ela: mulher, por que choras? A quem buscas? Quando Maria finalmente percebeu que era o Senhor, sua tristeza foi substituída por uma alegria indescritível, e ela exclamou: Rabuni, que significa mestre. Esse encontro nos ensina algo profundamente significativo sobre a fé cristã. Mesmo em meio à dor e ao luto, quando parece que tudo está perdido, a ressurreição de Jesus nos garante que, com ele, a morte nunca é o fim. A morte foi derrotada, e a vida eterna foi conquistada. O momento em que Maria Madalena encontra o Cristo ressuscitado é um símbolo de esperança para todos os cristãos, pois nos lembra que, no final, a vitória de Cristo sobre a morte traz consigo a promessa de ressurreição e a vitória sobre os nossos próprios sofrimentos. Além disso, Jesus escolheu Maria Madalena para ser a primeira a testemunhar sua ressurreição. Isso não é apenas uma coincidência, é uma demonstração do papel importante das mulheres no plano divino. Maria Madalena, que foi libertada de seus tormentos e curada por Jesus, foi também a primeira a anunciar aos discípulos a boa nova de que ele estava vivo. Ela se tornou a apóstola dos apóstolos, como é chamada em algumas tradições cristãs. Após a ressurreição de Jesus, Maria Madalena não se limitou a ser uma testemunha passiva dos milagres do Senhor. Ela se tornou uma mensageira ativa, espalhando a boa nova da ressurreição e proclamando a vitória de Cristo sobre a morte. Em Mateus capítulo 28, do versículo 9 a 10, lemos que, ao sair do túmulo, Maria encontrou Jesus novamente, e ele lhe disse: Não tenhais medo. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá me verão. Jesus confiou a ela a missão de anunciar aos apóstolos que ele estava vivo, fazendo de Maria a primeira evangelista. Esse momento é significativo por várias razões. Primeiramente, ele demonstra a confiança que Jesus tinha em Maria Madalena. Embora muitas mulheres naquela época fossem vistas como inferiores e suas palavras frequentemente desconsideradas, Jesus elevou Maria Madalena à posição de anunciar sua ressurreição, desafiando assim normas culturais e sociais da época. Ele a escolheu para ser a mensageira de sua vitória, um papel que, em um contexto tradicional, teria sido atribuído a um homem. Maria Madalena não apenas cumpriu essa missão, mas se tornou uma figura central na disseminação do cristianismo primitivo. Ao longo dos séculos, a Igreja reconheceu seu papel como a apóstola dos apóstolos, uma mulher que, com coragem e fé inabalável, levou a mensagem de Cristo aos outros. Sua história é um exemplo poderoso de como Deus pode utilizar qualquer pessoa, independentemente de sua posição ou status social, para cumprir seus propósitos divinos. O legado de Maria Madalena vai além de sua função como mensageira da ressurreição. Ela também é um símbolo de transformação e arrependimento. Antes de seu encontro com Jesus, ela era uma mulher marcada pelo sofrimento e pelo pecado. Mas, ao ser tocada pela graça de Cristo, ela se transformou em uma testemunha da misericórdia divina. Sua vida ilustra o poder redentor do amor de Deus e o chamado à conversão que todos os cristãos são convidados a viver. Maria Madalena também se tornou uma figura de coragem e perseverança. Em um momento em que muitas pessoas estavam com medo e fugiam, ela permaneceu firme e fiel, mesmo diante da morte e do sofrimento. A sua história nos ensina que a verdadeira fé não se dá apenas nos momentos de celebração e alegria, mas também nas dificuldades e nos períodos de adversidade.
A coragem e a fidelidade de Maria Madalena nos desafiam a ser firmes em nossa fé, a não desistir mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, e a confiar que, assim como a ressurreição de Cristo trouxe uma nova vida, também podemos encontrar renovação e força em Deus. E assim, ao refletirmos sobre a vida de Maria Madalena, somos convidados a aprender com seu exemplo de fé, coragem e devoção inabalável. Sua história, marcada pelo amor genuíno a Cristo, nos desafia a ser mais firmes em nossa caminhada cristã, a sermos fiéis nos momentos de alegria e também nas dificuldades. Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, nos ensina que a verdadeira fé não é apenas uma expressão de palavras, mas de ações, de dedicação e de amor profundo ao Senhor. Se você se sente inspirado pela história de Maria Madalena e quer continuar aprofundando sua fé e conhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, sempre traremos mais histórias de fé, espiritualidade e lições cristãs que ajudam a fortalecer nossa caminhada com Cristo. Deixe seu like, compartilhe com amigos e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Agradecemos por estar conosco neste vídeo, e que a paz de Cristo esteja sempre com você. Até o próximo vídeo.